número 3, página 118. Bom, começando. Então, primeiro de tudo, continuar conversando com vocês sobre as aulas, né? Tem sido um período longo para nós, período complexo, mas que temos que continuar, pessoal. Então, ainda não temos uma previsão de volta ao normal, à normalidade das nossas coisas, né? Não temos essa previsão para dar para vocês, mas nós seguimos o nosso trabalho aqui, tá? O que eu tenho para falar para vocês é que nós estamos correndo atrás, né? Então, a escola já está se preparando, né? Estamos aqui separando as cadeiras. Segunda faz um mês, né? Domingo, na verdade. Daria um mês certinho que nós voltamos a trabalhar na escola. E é muito importante estar aqui, tá? Então, está sendo muito importante para nós professores, estar aqui na sala. Por quê? Porque acaba que a conexão é melhor, acaba que a estrutura de trabalho é melhor. Então, é lógico que em casa nós também trabalhamos bastante, mas aqui na escola nós temos estrutura melhor de trabalho. Eu percebi que as aulas ficam muito melhores. Boa tarde, Moriel. Então, continuando. Então, estamos aqui, nós já estamos reservando as máquinas, né? Reservando, porque mesmo quando vocês voltarem, terá um número limitado de pessoas num primeiro momento. Enquanto nós não tivermos essa vacina, possivelmente nós ainda iremos trabalhar com um número limitado de pessoas, tá? Então, assim, a gente está se preparando e vamos ver como nós vamos fazer isso, tá? Então, pessoal, o que vocês têm que ver de melhor? O que vocês, uma das coisas que eu queria falar para vocês, o que vocês já devem conhecer? Então, nós estamos aí na praticamente metade do livro 5, do livro 3, desculpa, na aula 5, mais que a metade. O que vocês já devem saber? Vocês já devem saber todo o funcionamento do computador. Então, por exemplo, se alguém perguntar para vocês o que é uma placa-mãe, você já deve saber me dizer. O que é um processador, você já deve saber dizer. O que é uma memória, você já deve saber dizer. É evidente, pessoal, que algumas especificidades, né, algumas especificações, é mais complexo de saber, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês de geração de processadores e vocês não souberem responder, tranquilo. Agora, o que faz um processador, vocês já tem que saber. Quais são os maiores fabricantes de processador? Você já tem que saber. Qual a diferença entre um processador da Intel e um processador da AMD? Você já tem que saber falar isso. Tá? São todas coisas que vocês já têm que ter um conhecimento, né? Lógico. Mas mais que isso, já tem que saber mensurar o que faz cada um. Ah, professor, mas eu não sei. Se me perguntar o que é uma memória RAM, eu não sei responder. Então, pessoal, tem que me procurar. Vocês têm o meu contato ali particular. Procurar para que a gente possa sanar esse problema, tá? Então, eu não sei. Eu não sei. Então, vamos supor, se você não sabe ainda responder esse tipo de questão, então você tem que chegar para mim e falar, eu não sei, na hora que der uma brecha aí, o senhor dá uma explicada. Às vezes, igual eu falo para os alunos, às vezes eu demoro um pouco a responder, eu demoro porque tem um monte de coisa para fazer, tem aula, tem um monte de coisa. Então, tem um monte de coisa que nós vamos fazer aqui, né? Que eu vou fazendo dia a dia, que às vezes eu demoro um pouco para responder você. Outra coisa, as dificuldades. Eu sei, pessoal, que as dificuldades são gigantes, principalmente nesse ensino à distância. Só que o que acontece? Quem assim, tem que prestar mais atenção ainda são vocês, né? Para que dê certo, vocês precisam se dedicar cada vez mais. Então, vocês precisam dobrar, triplicar a dedicação. Se lá na sala vocês faziam de uma maneira
né? Estudava de uma maneira para dar certo, agora tem que dobrar. Por que se repete tanto as coisas? Às vezes um aluno me perguntou isso aí. Professor, por que repete tanto, né? Repete porque um dos motivos é estarmos à distância. A distância que nós estamos acaba fazendo com que eu tenha que repetir muito mais, né? Se nós estivéssemos próximos, corria o bar. Então, por isso tem que repetir para que vocês tenham um conceito maior. Outra coisa é a questão do livro. Uma das coisas que eu sempre falo para os alunos é a importância do livro. Qual que é a importância do livro? A importância do livro é a de você estar sempre, né, com o assunto em dia. Então, assim, o livro de vocês, ele está ali, ele está atualizado. É bom dar uma lidinha. E a geração de vocês, lógico, tem sempre tem um ou outro que foge um pouco desse parâmetro. A geração de vocês, ela não é muito chegada na leitura, ela não está adepta à leitura, tá? E é primordial ler. Ler é muito bom, assim, é muito necessário, tá? Bom, qual é o nosso objetivo hoje? O objetivo hoje é nós falarmos um pouco sobre bases, tema de bases, né? Bases numéricas, tá? Falar um pouco sobre como isso funciona dentro do computador e falar principalmente como isso afeta a nossa vida, tá? Depois tem um exercício meio grande, e eu vou dar um prazo gigante para vocês fazerem, mas tem que prestar bastante atenção no que eu vou falar. Outra coisa, nós vamos falar bem pouquinho para vocês sobre a questão do computador. É mais uma revisadinha e eu quero descobrir o que vocês entenderam, tá? Bom, galera, vamos lá. Então, primeiro que são as bases, né? As bases, elas são o que nós usamos no sistema de numeração. O nosso sistema de numeração padrão é o sistema decimal. Então, o sistema decimal, ele é o sistema normal. Por que é decimal, gente? Quando ele foi criado, foi pensado na base 10, né? Por que a base 10? Porque é o número de dedos que nós temos na mão, tá? Nós temos 10 números, então seria mais fácil de contar, tá? O computador, ele entende a base binária, que é 0 e 1. São dois caracteres, o 0 e o 1, então ele só entende esses dois. Então ele só entende esses dois aí, tá? Calma que hoje mudou, hoje a base usada pelo computador é o hexadecimal, tá? Então, o hexadecimal são 16 números, 16 caracteres, tá? Na verdade, não são números, né? Porque depois do 9, ao invés de ir para o 10, ele vai para o A. Então, hoje o computador, pelo sistema serem 64 bits, tá? Ele tem que trabalhar numa base numérica maior. Bom, galera, mas antes de falar sobre bases numéricas, nós vamos entender como é que o computador funciona, né? O computador, tudo, o que vocês têm que lembrar? O computador em si, ele é tudo que tem as 5 partes: placa-mãe, processador, memória, dispositivo de armazenamento e fonte, tá? Um dispositivo de energia. Então, eu já falei para vocês que um computador, hoje, ele engloba muito mais coisas do que era englobado, do que era tido há 20 anos atrás. Até menos, né? Até 10 anos atrás, vamos pôr aí, tá? Não, 15 anos, que 10 já tinha o smartphone. Por quê? Porque antes, só o computador ou o notebook, ele tinha essa estrutura. Hoje, o seu smartphone, por exemplo, ele tem todos esses dispositivos: placa-mãe, processador, memória, fonte, e um dispositivo de armazenamento. A sua TV, se ela for uma TV Smart, ela também tem todos esses dispositivos que nós conversamos, tá? Então, como o computador funciona? Ele é uma sequência de trilhas, tá? Que vão se comunicando. Essas peças, elas precisam se comunicar, né? Elas precisam ter uma comunicação para que elas possam funcionar de maneira melhor. Tá bom, então?
É, então, assim, se você, quanto melhor o seu equipamento, tá? Tem vários dispositivos, tem várias configurações. Quanto melhor o seu equipamento, maior velocidade ele vai ter. Tá? Então, rapidinho, qual a função da placa-mãe? Interligar os componentes. Qual a função do processador? Fazer todos os cálculos. Ele ele é o motor, ele é a velocidade. Ele que vai dar a velocidade do seu computador. A memória RAM auxilia o processador dando mais velocidade. Qual que é o intuito principal dela? O intuito principal da sua memória RAM é ir buscar os dados. O processador, ele não busca dados no HD. Quem busca é a memória. É, o, o HD, o dispositivo de armazenamento, ele pode ser um HD, SSD, um M2, por exemplo. A função dele é a de armazenar os dados. Então, ele tem essa funcionalidade. E a fonte, a função dela é energizar. Temos para PCs, nós temos alguns tipos principais, né? Por exemplo, sua fonte ela pode ser real, nominal ou modular, né? E aí, esse tipo de configuração que nós temos, tá? Ele faz com que a nossa fonte trabalhe de uma maneira cada vez melhor. Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercíciozinho do dia. Vou dar 10 minutinhos para vocês, tá? Nós falamos aí dos componentes básicos, tá? E aí, qual que é a função? Deixa eu só tirar este 9. Esse 9 não precisa. É para vocês escreverem o que vocês entenderam de cada um. Bem rápido e bem sucinto, tá, pessoal? O que você entendeu de cada um desses aí? Vai lá, galerinha. Lembrando, é para me mandar lá no meu WhatsApp particular, tá? Não é para mandar lá no meu, não é para mandar no grupo, nem muito menos no chat aqui. É lá no meu WhatsApp, no meu contato particular. Vai lá, pessoal.
O professor,
Bom, vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Então, bom. Então, continuando aí, vamos falar das bases, né? Pessoal, você tem que prestar bastante atenção, que esse assunto é um assunto bem complexo. E, assim, se não prestar bastante atenção, vocês não vão entender. Outra coisa, eu sei que muitas coisas que eu vou falar hoje aqui para vocês só vão ver hoje mesmo. Mas entendam que é de suma importância vocês entenderem isso, tá? É evidente que hoje nós não fazemos mais cálculos, né, nas mãos. Não, porque hoje nós temos sistemas para fazer isso, tá? É, mas, é, assim, antigamente a gente tinha que fazer isso tudo na mão. Por exemplo, lá na época da faculdade eu tive uma matéria que chamava Cálculo 1. Então, o Cálculo 1 era, nós tínhamos essa conversão de base. Então, primeiro de tudo, aí na página 118, ele vai mostrar para vocês sistema decimal. Sistema decimal, pessoal, é aquele 1 que nós usamos no nosso dia a dia, que a base é 10. Como é que você faz para saber qual a base você precisa? É o valor vezes 10 elevado à sua potência, tá? Então, assim você vai sabendo e depois somado. Por exemplo, eu quero saber, vou pegar só os dois últimos para entender. 32. 32 é 2 vezes 10 elevado a 0, que é igual a 2, mais 3 vezes 10 elevado a 1, que é igual a 30. Aí 30 mais 2, 32. Tá? É bem simples de saber. O Matheus perguntou qual faculdade eu fiz. Eu fiz Sistemas de Informação, pessoal, que era o antigo curso de análise de sistemas. Hoje ele voltou a se chamar análise de sistemas, né? Mas era um curso bem bacana. Bom, nós temos aí na página 120 a base binária. Como, primeiro de tudo, como funciona a base binária? A fase binária, ela pessoal, ela vai ser só zeros e 1, tá? E aí, o que vocês têm que entender de 0 e 1? Vocês têm que entender que em tecnologia é ligado e desligado. Por isso que os primeiros sistemas, tá? E os primeiros computadores, eles eram um bando de 0 e 1. E aí o mais interessante é o seguinte, até a programação, ela era inteira assim, tá? Como assim inteira desse jeito, pessoal? Quando você ia criar um software, lá, lógico, bem no princípio, você fazia somente com zeros e 1. Tá? Então, toda a programação tinha uma tabela, ainda existe, tem uma tabela que chama ESC, tá? Então, essa tabela, nós usávamos ela para saber qual caractere usar na numeração binária. E aí você ia programando, tá? E aí, naquele período, tinha um negócio que chamava compilador, tá? Então, o que era o compilador? Era uma máquina que a programação inteira ela era feita via cartões perfurados. Então, tinha os cartõezinhos perfurados e você ia colocando lá, 0 ou 1, ia marcando e jogava aquilo dentro do compilador. O compilador, ele lia aqueles cartões e depois exibia o que você queria lá na tela, ou imprimia num primeiro momento, tá? Ainda bem que se evoluiu, hoje é tudo, né, tudo digital, né? Hoje, os programas, nós vamos ver lá, quando nós chegarmos no Arduino, né, os programas, eles têm lá a sua IDE, o ambiente de desenvolvimento, né, e é bem mais simples do que utilizar apenas 0 e 1. E outro sistema que nós usamos hoje é o sistema hexadecimal, está aí na página 121. Para que existe o sistema hexadecimal? Primeiro, porque o computador atualizou-se,
né? Então, como ele se atualizou, ele precisou de mais caracteres. O sistema decimal não dava mais conta. Hoje, os sistemas operacionais, a base dele é 64 bits, então ele precisa de uma numeração maior. Professor, como é que então eu conto 16 caracteres? Bom, do 0 ao 9 são 10, e depois você vai por letras. A, B, C, D, E e F. Vocês vão contar, vão dar 16 certinho. Lembrando que em bases numéricas, conta-se sempre o zero, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes as pessoas, principalmente lá em redes, as pessoas esquecem de contar o zero. E aí, né, se você não contar este zero, vai dar errado. A gente vê muito isso em IP. Tá? Quando nós vamos lá trabalhar com IPs, a gente vê muito isso aí. Tá? Porque o IP, ele é o IP4, né? O IPv4, ele é uma base, ele é de base binária. Né? E aí o IPv6, que é a nova tecnologia, já não é tão nova, mas a gente conta como nova, ela é hexadecimal. Tá? Bom, galera, e aí? Esse é um sistema de conversão, né? Então, uma tabelinha. Então, por exemplo, ó, no decimal, quando você chegar lá no 10, no hexadecimal, ele vai ser a letra A, tá? É um exemplo. E aí, no livro de vocês, ele tem, ó, aí na página 122, ele mostra como é que faz a conversão de hexadecimal para decimal, tá? Então, ele tem a metodologia aí. E aí na página 123 ele mostra de decimal para binário. Então você vai dividindo e vai pegando o resto, né? Pegando o resto da conta e vai formando. Lembrando que no número binário você conta do último do primeiro, da direita para a esquerda, tá? Então é assim que a gente faz as contas para saber qual vai ser o nosso número binário, o valor dele lá em hexa, tá? E o decimal para o hexadecimal é dividindo, tá? Então você divide por 16 e vai pegando os restos, tá? Ali, essa é uma tabela, e no livro de vocês tem umas tabelinhas ali de subtração e de cálculos. Eu sei que, galera, muitos de vocês não gostam de cálculo, né? Tem uma aversão a cálculo. Então eu não vou judiar de vocês, tirando o Matheus, que para fazer matemática você tem que ser apaixonado por cálculos, né? Senão você não passa nem do primeiro mês, não é nem do primeiro semestre, do primeiro mês, né? Então eu não vou pedir para vocês fazerem os cálculos. Mas na página 129 e 130 tem uns exercícios que eles mexem com lógica, vão fazer você pensar um pouco. As respostas estão todas no livro, todas na aula que vocês estão assistindo, tá? Então, todos esses exercícios aí, a resposta está no livro, é só prestar atenção. Então, eu vou dar um prazo bem grande para vocês, eu vou dar uns 40 minutos aproximadamente, para vocês tentarem fazer esses 8 exercícios. Aí a gente volta a se comunicar. Vai lá, pessoal, pode tentar, fazendo favor.